E já se foram 5 anos. É verdade. Faz 5 anos que começamos no fundo de casa. O Projeto Arca, um sonho que nasceu no coração de Deus, em meio a um cenário de tantas incertezas. Verdade, tínhamos medo, insegurança, sem saber como seria o futuro. Mas Deus tem nos sustentado até aqui. Não tem como se esquecer de momentos tão especiais que vivemos. Você lembra como o pessoal chegava em casa, Eu lembro. todo mundo escondido, não poderíamos nos reunir e tinha as restrições, Pandemia. mas os nossos cultos no fundo de casa, a céu aberto. Foram muito especiais. Que tempo precioso. Vamos partilhar com a igreja Com certeza. a nossa história, A sua história. a história do Projeto Arca, Você faz parte disso. que hoje é... Família na Arca. Foi tão difícil começar. Nós tínhamos os nossos cultos no fundo de casa e alugávamos cadeira, você lembra? Sim, alugávamos cadeiras, pegávamos as garrafas de água para servir os irmãos no fundo de casa. Celebramos até ceia no fundo de casa, mas foi tão bom. Foi um tempo tão significativo, tão singular. Você lembra que Deus te deu uma direção? Eu me lembro bem. Eu lembro que orando, Deus falou ao meu coração que em 52 dias, como foi com Neemias, que ele reconstruiria os muros, Deus daria para nós uma casa, a casa do Projeto Arca, com 52 dias. E assim foi, você lembra? Foi dessa forma. A gente estava com tanta incerteza, com tanto medo, mas quando Deus aponta, Deus paga a conta. Verdade. E a gente orou, a pastora teve essa direção e dentro dos 52 dias a gente viveu tanta coisa, tantas pessoas passaram por ali e de repente... Eu lembro bem que no meio de tudo isso acontecendo, nós fazíamos alguns encontros online com as pessoas ali, umas chamadas de vídeo. Verdade. E no decorrer disso tudo, Deus foi encaminhando tudo e começamos a olhar os salões. Começamos a andar na região e foi tudo encaminhando. Deus sempre esteve à frente. Eu me lembro bem de nós nos reunirmos online, treinarmos pessoas online, dentro da visão que Deus nos deu. A proposta que nasceu em nosso coração não era de sermos uma igreja como éramos, no padrão em que vínhamos, né? Saímos de um contexto completamente diferente de tudo que vivemos hoje. É verdade. Eu me lembro também que dentro desses dias, quantos vídeos foram postados de testemunhos de superação daquilo que Deus já tinha feito na vida de muitas pessoas relacionado a vícios, você lembra? Verdade. A gente nasceu com esse propósito. Servir pessoas, Verdade. empoderar filhos. De anunciar o reino de Cristo de forma diferente. Foi isso que Deus plantou em nosso coração. Quantas pessoas testemunharam das suas transformações. E é isso que a gente tem pregado. Eu me lembro bem, quando tudo foi encaminhando e deu certo o salão, quando a gente marcou a inauguração, e aí paramos para fazer o quê? Para ver os dias, e vimos o quê que tinha dado? 52 dias. 52 dias, nada planejado, mas tudo preparado pela mão do Senhor. E como é lindo as histórias de Deus, né? Eu me lembro que nós estávamos reunindo-nos em casa e precisávamos de um prédio, você lembra disso? Eu lembro. E andamos nesta cidade, passamos por vários lugares. Teve um que a gente parou na frente, tinha até um altar, né? Verdade. E você Ficamos tão disse, empolgados. Eu fiquei com o coração fechado naquele dia, porque Deus falou muito claro comigo que não era lá. Você lembra? Eu lembro. E eu queria tanto, porque tinha um altar tão bonito. Mas Deus tinha outra coisa para nós. Sim. E não tem como não falar de uma pessoa que eu nem a conheço pessoalmente, eu nunca a vi, nunca fiz uma chamada de vídeo com ela, mas ela foi tão generosa com a gente. Sim, a Edivânia. É isso, a Edivânia foi um presente de Deus para nós. Ela não nos conhecia, falamos por telefone e quando falamos com ela, ela nos deu 3 meses de isenção de aluguel. Você Sim, lembra disso? Eu me lembro bem. E Deus foi conduzindo tudo
Começamos o primeiro culto. Verdade. Vários amigos estiveram conosco. Começamos com a ceia. Isso, celebrando a ceia. Acreditávamos que nem poderíamos inaugurar porque estávamos debaixo de um decreto, mas Deus cuidou da gente, hein? Sim, e logo na sequência, a igreja teve que ficar fechada. Verdade. E começamos a fazer cultos online. Também. Alguns irmãos adentravam, sentavam distante um do outro. Quanta coisa linda. Quantos irmãos ali começaram ministrando. Verdade. Me lembro bem de ver a Cidinha ministrando. Verdade, ver o Clóvis, o Nicolas. Eu me lembro. Todo mundo começando, todo mundo inseguro, todo mundo ainda tão imaturo. E o nosso Deus tem sido tão bom. É uma história linda. A gente começou com esses pequenos grupos, com as células. Sim. E de repente fizemos uma estrutura maravilhosa. Você lembra daquela parede que vocês queriam fazer? Eu com o Clóvis querendo Deus. fazer, você diz o quê? Uma Parede, jangada. gente, Parecia uma jangada. Eu fiquei tão triste. Eu falei, não, a casa de Deus não merece isso. Era uma parede tão feia, gente. Graças a Deus que Deus enviou a Marô e ela nos abençoou com drywall. Sim. Foi uma coisa linda. Gente, tem tanta coisa que a gente viveu. O primeiro ano foi incrível, cheio de detalhes, cheio de conquistas, cheio de superações. Quantas pessoas foram chegando. Quantas ações fizemos. Verdade. Não podemos deixar de agradecer a todos que contribuíram de uma forma. Vendemos pizzas, galinhada, feijoada. Foi tanta coisa pra gente. Eu me lembro bem, que temos hoje. Começamos fazendo marmitas dentro da igreja. E não posso deixar de falar, sabe o que eu me lembrei agora? Fizemos até o nosso primeiro casamento ali na igreja, com o José e com a Rosiane. Verdade. Eu me lembro bem, preparamos tudo com eles com tanta alegria, com tanta expectativa. E Deus preparou tudo nos mínimos detalhes. Foi um casamento lindo. Lindo. Ficou marcado para o Projeto Arca. Essa história não tem como ser apagada. Deus tem cuidado da gente. Nós temos vivido uma fidelidade tão grande de Deus com a gente. Verdade. A gente começou com algumas ações, a gente tem até hoje essas ações, mas a gente foi pra rua, Sim. A gente fez o formato do dia do cuidado na praça, depois reajustamos Sim. o dia do cuidado, teve chá de mulheres. Tivemos o primeiro encontro de mulheres, onde a Maísa ministrou para nós, estava lotado de mulheres. Que encontro espetacular. Me lembro bem que a igreja da ICAP, da pastora Damara, esteve lá com as meninas fazendo aquelas danças proféticas. Foi lindo, foi algo muito especial. Quanta coisa a gente tem vivido em 5 anos, quanta coisa. Me lembro também do nosso dia do cuidado, da nossa ação de amor que fizemos a primeira no cemitério. Verdade. Me lembro de estar lá, Cidinha, Mara, nós servindo suco para as pessoas, orando pelas pessoas, no meio da pandemia. Isso, a gente tem entendido essa necessidade. Embora sejamos um povo limitado, a gente tem feito tanta coisa de gente grande. Você lembra da conferência do Espírito Santo? Me lembro bem. Que Pastor Leandro Bertolini. Foi tão extraordinário. Gente batizada com o Espírito Santo. Que tempo tão precioso. Foram 3 dias intensos. Muita coisa poderosa. A gente batizou bastante gente ali. E chegamos no primeiro aniversário, você lembra? Sim, eu me recordo bem, estávamos animados. Ao ponto de termos até uma dorzinha de cabeça. Sim. Mas aquela dor de cabeça, ela foi necessária, foi um empurrão, né? Foi como se Deus estivesse enxotando o nosso ninho para algo maior. Sim. Eu me lembro que a gente mudou a igreja de todo jeito, a gente fez a igreja de assim, para tentar evitarmos camuflar o som, né? Mas me lembro bem agora, estou me lembrando que ganhamos o forro todo da igreja do pastor Leandro. Verdade, esse pastor amado que veio nos ministrar, ele olhou para cima e ele falou: vocês não aceitam o forro? A gente estava aceitando tudo, a gente estava numa condição assim de começo, a igreja era tão limitada e como foi extraordinário aqueles caras montando aquele forro. Sim, a igreja ficou linda.
preparamos todo o ambiente, ficou muito agradável, mas tivemos que mudar. Lembro-me dos irmãos ajudando a limpar aquele forro. Verdade. Depois que a gente colocou aquele forro no lugar. E, nossa, que coisa extraordinária, gente. Me lembro bem da alegria do Tiago. Tiago, Nicolas, Neto, tanta gente trabalhou, tanta gente. Ajudaram o Nenê, meu Deus, se eu falar nomes aqui eu vou pecar. E a gente nem deve falar porque Sim. A gente vai pecar. Foi tanta gente nos ajudando. Muitas pessoas especiais que passaram. E outros que estão até hoje com a mão no arado, que não retrocederam, que não pararam, né? Ao falar das histórias, das lembranças, passam tantas pessoas que estiveram conosco e hoje não estão. Mas também celebramos os que estão. Sim, e esses que não estão, a gente torce para que estejam no caminho, né? Sim. Porque muitos... Mas vale a pena também citar que muitos que começaram no fundo de casa conosco estão com a gente até hoje. Isso é muito importante. Eu me lembro que diante de toda essa dor de cabeça a gente teve que mudar. Você lembra? E nós mudamos de noite. Que nem o povo saindo do Egito. Estava chuviscando após um culto. E saímos levando cadeiras nas mãos. Toda a igreja ajudando a carregar as coisas. Coisa gloriosa. E a gente foi para um ato tão tremendo de fé. Eu saí tão cheio do Espírito Santo aquele dia que eu falei: Deus, ou o Senhor arruma um prédio, ou o Senhor cessa essa dor de cabeça. Você lembra disso? Me lembro bem. Você estava cheio de ousadia e eu cheia de medo, insegurança. E eu cheguei num prédio, vocês vão ver aí. E a hora que eu entrei, ela falou: você tá ficando doido? Eu falei: não. Ele tinha 3 vezes o tamanho do que a gente estava. Ai. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele é lindo. Um Deus que cuida demais de nós, da obra, da igreja. Ele tem nos surpreendido demais. Que coisa incrível foi a nossa mudança. E foi uma mudança tão radical. Pensa que a gente saiu de um prédio com 50 cadeiras. Verdade. E a gente foi para um prédio enorme, enorme. E lá Deus mais uma vez nos surpreendeu. Me lembro do dia do cuidado que fizemos lá. Sim. Também que fizemos no Paulistano. Que no fizemos Corinto. No Corinto. O primeiro deles, foi no Corinto. Muita gente, toda a igreja envolvida. Fizemos teatro, fizemos muitas coisas, né, amor? Quanto entrega, quanto favor de Deus. O Douglas, como sempre, ousado, conseguindo parcerias. Fizemos no CDH, Sim. Fizemos no Paulistano, como você disse, na Coab. Fizemos na Coab também. Fizemos aqui, aonde estamos agora. Verdade, fizemos no Paulista, ali na escola. Foi o último que fizemos, né? Ficamos 3 anos ali naquele centro. E foi um tempo tão precioso. Sim, muitas pessoas passaram por lá. Meu Deus. Muitas coisas o Senhor fez nesses 3 anos que ficamos ali. Passamos alguns momentos difíceis. Tivemos uma batalha grande ali. Muito. Mas quis Deus, né, que a gente estivesse aqui nesse tempo, celebrando e 5 anos. Quando decidimos mudar com a direção de Deus, pensávamos que seria mais difícil, mas quando Deus conduz todas as coisas, Ele sempre nos surpreende. E estamos aqui agora desde janeiro. Tem sido tão bom. Eu tenho visto a mão de Deus. Agora que estamos aqui, eu tenho visto e entendido o cuidado de Deus. Estávamos com muito medo, muito inseguros, mas agora, passados já 6 meses depois, nós entendemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Como Deus tem sido bom, a gente ficou um tempo muito precioso ali. Fomos muito abençoados. Muitas pessoas se chegaram a nós, outras não conseguiram estar lá, mas que coisa extraordinária é viver o cuidado de Deus. E agora, depois de tudo que vivemos lá, Deus nos transicionou para um lugar que nós temos uma história, né? Verdade, começamos aqui. É um dos lugares que a gente... Na verdade, terminamos aqui, né? Estávamos na Assembleia aqui. Findamos um ciclo Findamos aqui. o ciclo da Assembleia nesse salão, que era completamente diferente. Demos uma repaginada, né? E tem sido tão bom. Eu acredito que você que esteja vendo e vivendo isso com a gente tenha percebido o quanto Deus tem cuidado de nós.
E na verdade isso é uma síntese da nossa história, né? Sim. Vale a pena a gente voltar em algumas lembranças e tocar no ato de quantos batismos fizemos. Lembro-me do primeiro batismo, me veio à memória agora. Batizamos o irmão Edson. Verdade. Lembro-me como a Mara se emocionou. A Josi. A Josi do Nicolas, eles se casaram. E hoje tem uma família linda com o Isaac, né? E tantas outras, né? Quantas pessoas fizeram as suas famílias, né? Formaram as suas famílias. Quantos testemunhos. E agora, muito mais pessoas se achegaram, muitas outras pessoas foram batizadas. E transicionamos, né? Éramos um projeto e hoje somos uma família. Sim. Um lugar de destino, uma família para pertencer. Verdade. E como você sabe, né? Família não existe perfeita, a de Deus também não é. Mas temos uma aliança e queremos ir juntos até o fim. Vale a pena também a gente relembrar aqui das nossas conferências proféticas, planejar quantas coisas o Senhor fez, as nossas viradas do ano que passamos juntas. Verdade. Falta tempo para falarmos tanta coisa e tanta gente, tantas pessoas que nos abençoaram, tantos irmãos generosos. Em cada cadeira, em cada detalhe nesta igreja, a gente pode ver a mão, a generosidade, o amor dos irmãos. A gente nunca dependeu de político, a gente nunca dependeu de favores de homens poderosos. Eu me lembro de alguém me perguntando quem que era o forte que tínhamos aqui. E quem é? Continua sendo Jesus. Glória a Deus. Porque se Ele não estiver conosco, não tem sentido. Não tem por que estarmos aqui. Nosso desejo, às vezes, aqui era de falar de muitas pessoas que passaram e lembrar aqui, trazer à memória muitos eventos que fizemos, muitos cultos, muitas pessoas se rendendo a Cristo, aceitando a Jesus, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas. E continuamos, né? O tempo nada é curto, disso não conseguimos falar de tudo nos mínimos detalhes, mas temos a certeza de que a boa mão do Senhor nos tem sido favorável. Estamos fazendo tanta coisa, transicionamos, estamos organizando esta casa, as nossas transmissões, não podemos deixar de falar da equipe tão maravilhosa que a gente tem na mídia, da galera que nos ajuda, dos voluntários, dos líderes, das células que a gente está retomando, do Kids, da intercessão. Nossa, tanta coisa maravilhosa. Temos um ministério de louvor e cremos que logo em breve vamos ter uma banda. Oramos por isso dentro desses 5 anos. Está chegando. Eu creio. 5 anos, biblicamente falando, marca um tempo de favor. E eu creio que esse tempo é um tempo de amadurecimento e também de favor imerecido de Deus para nós. E nós queremos dizer que nós não estamos parando aqui. Nós estamos só revendo a história, realinhando o foco, ajustando as velas e continuamos avante. Estamos num ano profético, do ano da graça, do favor imerecido, e agora completando esses 5 anos. Isso, dentro deste ano que tem sido tão favorável. De verdade, é um ano profético. É um ano em que o favor de Deus tem se estendido sobre nós. Sobre toda a igreja. E quero agradecer a cada um que faz parte dessa história, cada um que passou por aqui. E se você está vendo esse vídeo e já não está mais entre nós, mas está em algum lugar, nunca se esqueça. Você nunca saiu das nossas orações. Nós pedimos perdão se erramos, se falhamos, se entristecemos, porque a gente falha, né? Sim, falhamos. Somos seres humanos. Não somos de ferro, não somos automáticos, somos seres humanos com dores, com problemas, com dificuldades, mas com o amor de Cristo em nosso coração, e é o que nos move. Queremos continuar avançando, anunciando o reino de Cristo com amor. Vem ser família com a gente. Vem pra família na Arca. Parabéns, família. 5 anos. Parabéns. Gratidão. Nós amamos vocês. E a gente tem um slogan. Nós somos uma família para pertencer. Vem ser família com a gente. Vem pra Arca.